a ciência nos dá a oportunidade de uma inserção social útil. Então são esses dois elementos. Uma é a satisfação intelectual de avançar com o conhecimento, de descobrir como as coisas funcionam, essa indagação mais fundamental da mente. E a outra é o sentido de que nós, eventualmente, estamos contribuindo para a construção de um país melhor. Então, pelo menos na minha carreira, esses dois componentes sempre estiveram juntos. Eu me considero, vamos dizer assim, meteorologista, no sentido de que abandonei completamente o curso de graduação. Eu fazia, no início da minha carreira, uma ciência que nós podemos chamar meteorologia, climatologia, entender como são os movimentos na atmosfera, como são esses movimentos na região tropical. E gradativamente eu fui expandindo meus horizontes de pesquisa científica para a área ambiental amplamente. Então, por mais que a minha raiz ainda seja o que eu conheço mais profundamente e tenho contribuído mais, o clima, o entendimento do clima, mas eu expandi muito a minha carreira e me envolvi muito com a Amazônia. Quase tudo que eu fiz de melhor qualidade em ciência é sobre a Amazônia, o entendimento de como a floresta interage com o clima. O que a floresta faz, por que a evaporação, a transpiração das plantas é tão importante, como que a água se movimenta no sistema amazônico, das raízes, através das plantas, transpiração na atmosfera, a formação de nuvens, geração de circulações atmosféricas e como esse equilíbrio natural do clima com a vegetação, com a floresta, poderia ser rompido com o desmatamento. Então, muito da minha carreira foi dedicada a avançar esse conhecimento. Uns 20 anos atrás, eu formulei, junto com 2 colegas nos Estados Unidos, eu estava passando um período lá, o que hoje é muito debatido e muito estudado, que é a teoria, a hipótese de savanização da Amazônia. Nós formulamos a hipótese de que se a Amazônia for muito desmatada, haverá uma substituição de vegetação de floresta para vegetação de savana, uma espécie de um cerrado empobrecido. E essa hipótese formulada exatamente 20 anos atrás, ela recebeu muita atenção. Hoje há centenas de trabalhos científicos que avançaram com essa hipótese e eu continuei nessa linha. Então eu diria que essa foi uma contribuição que eu dei ao conhecimento científico e avançamos mais ainda, hoje procurando entender o que o aquecimento global, as mudanças climáticas podem fazer para a Amazônia, como que elas podem interferir ou perturbar o equilíbrio na Amazônia. Continuo trabalhando com a questão dos desmatamentos, o impacto dos desmatamentos na atmosfera, no clima, no ciclo hidrológico, nas águas, nos rios. Então, essas perturbações antropogênicas na Amazônia e o impacto dessas perturbações tem sido a minha área de pesquisa nos últimos 10 a 15 anos. Então, hoje eu faço pesquisa com os meus alunos, com colaboradores, de uma ampla gama de ciências ambientais, vamos dizer assim. A raiz é ainda o entendimento mais profundo do clima, o entendimento quantitativo. Eu sempre trabalhei com a modelagem matemática. Tudo que eu procuro entender através de modelos matemáticos e de observações de campo. E nos últimos 2 anos eu abri um outro leque de atuação, que é o entendimento do impacto das mudanças climáticas em várias partes do Brasil, no Nordeste, além da Amazônia, que eu já vinha estudando antes, e nas megacidades. Estou começando a me interessar sobre o impacto das mudanças climáticas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Estamos concluindo um estudo sobre como as mudanças climáticas podem impactar as 2 grandes cidades do Brasil. Essa linha de pesquisa é uma pesquisa muito mais interdisciplinar, ela não é só climática e começa a ter mais relação também com ciências sociais, porque nós estamos estudando quão vulneráveis são as grandes cidades brasileiras às mudanças climáticas. A preocupação ambiental das crianças e dos jovens de hoje, ela é muito relacionada com as perturbações que as necessidades humanas de qualidade de vida, de bem-estar, de energia, de alimentos e de consumo, de modo geral, impõem ao meio ambiente.
Essa me parece uma preocupação muito realística, muito concreta, muito palpável. Gerações anteriores, inclusive a minha, tinham muito medo do inverno nuclear, que era a possibilidade, durante os anos de Guerra Fria, de uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos devastadora, que se lançassem centenas de artefatos nucleares no mundo, milhares de artefatos nucleares no mundo, que provavelmente extinguiriam a vida humana sobre os continentes, e ninguém sabe qual o risco real. A vida toda poderia sobreviver nos oceanos, poderiam humanos sobreviver em bunkers por décadas, até que a contaminação da superfície, da atmosfera tivesse diminuído, mas ninguém sabia exatamente. Nós chegamos perto, né? É impossível dizer se haveria ou não uma guerra total, mas realmente poderia ter havido algum desequilíbrio, alguma coisa podia sair do controle daquelas duas superpotências. Então, esse era o medo da minha juventude, da minha fase adulta. Com o fim da Guerra Fria, esse medo ele diminuiu. Logicamente, armas nucleares existem, então o risco potencial de uma guerra ele não foi eliminado, ele foi só diminuído. E aí, com a emergência da crise ambiental global, onde a crise climática é o elemento mais visível e o mais preocupante a longo prazo, o imaginário das crianças e dos jovens agora mudou para uma coisa que eu acho muito melhor, porque é esta uma crise em que cada ser humano tem um papel. Eu me considero uma pessoa, junto com junto com vários outros, isso não foi uma construção isolada, mas um grupo pequeno, se a gente imaginar 30 anos atrás ou 20 anos atrás, nós podíamos dizer que talvez não passassem de 15 os pesquisadores brasileiros à época que começaram a desenvolver a capacidade brasileira de fazer pesquisa ambiental de qualidade comparativa e competitiva com qualquer ciência de excelência feita nos países cientificamente mais desenvolvidos. Hoje nós já temos centenas de cientistas brasileiros fazendo pesquisa, aumentando o conhecimento, e o Brasil é um país, desnecessário dizer, ambiental. O Brasil é um país rico em diversidade ambiental, começando pela biodiversidade, indo para sociobiodiversidade, diversidade cultural. Então isso tudo compõe um ambiente como poucos países do mundo têm, e é necessário conhecer esse ambiente. Eu me sinto muito feliz de ter contribuído e que isso tem resultado em desenvolvimento científico. Não é uma coisa que se tornou muito pequena, são grandes coisas que esse grupo de pesquisadores dos quais eu fiz parte criaram ao Brasil, que nós saímos praticamente do zero, e hoje o Brasil é respeitado na área ambiental, na área científica ambiental, como talvez o país em desenvolvimento que tem a melhor capacidade científica nessa área.